Fala, torcida palmeirense. Tudo certo por aí? Hoje o papo é sobre o nosso Verdão e as notícias que movimentaram a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira. O torcedor que acompanha o Palmeiras sabe que o mercado da bola não para e que a diretoria já começa a se movimentar pensando em 2026. Pois é, meus amigos, o nome da vez é Derek Lacerda, atacante que pertence ao Cuiabá e que estava emprestado ao Sport, mas viveu dias conturbados por lá. A informação que circula é que o Sport decidiu afastar todos os atletas que não possuem vínculo definitivo com o clube, especialmente depois do provável rebaixamento à Série B. E, entre esses nomes, está justamente o do atacante que o Palmeiras consultou. Muita gente chegou a dizer que o afastamento de Derek Lacerda aconteceu por motivo de indisciplina, mas a realidade é outra. A decisão foi administrativa, relacionada ao fato de o Sport não ter retorno financeiro com jogadores que deixarão o clube ao fim da temporada. Em campo, Derek Lacerda vinha sendo um dos destaques da equipe, somando 14 gols na temporada, o que despertou o interesse de quem está de olho em reforçar o ataque para o próximo ano. A diretoria alviverde, vale destacar, ainda não apresentou nenhuma proposta oficial, mas buscou informações sobre a situação do jogador. E aí, torcedor, o que você acha? Será que Derek Lacerda seria um bom nome para vestir o manto alviverde? Um atacante jovem, com boa presença na área, finalização forte e mobilidade. O perfil agrada a muitos torcedores, especialmente por ser um jogador de custo relativamente baixo e com potencial de valorização. O Palmeiras, que tem sido criterioso nas contratações, analisa cada passo com cuidado, e a busca por opções ofensivas é um dos focos para a próxima temporada. O elenco atual é competitivo, mas o planejamento do clube é claro, manter uma base forte e investir em peças que possam agregar e disputar posição com os titulares. Enquanto o torcedor comenta sobre esse possível reforço, o clube também trabalha em outra frente importante, o marketing. O diretor Everaldo Coelho confirmou que 2 propriedades de patrocínio na camisa estão atualmente disponíveis, a barra traseira e a manga externa. E, segundo ele, há pelo menos 6 ou 7 empresas interessadas nessas áreas. As negociações estão acontecendo e existe, inclusive, a possibilidade de abrir novas propriedades caso surjam propostas consideradas irrecusáveis. Isso mostra o tamanho e o peso da marca Palmeiras no mercado. Em um cenário onde muitos clubes ainda buscam se equilibrar financeiramente, o Verdão segue com uma estrutura sólida e continua chamando a atenção de grandes empresas. A camisa alviverde é uma das mais valiosas do futebol sul-americano e cada novo acordo reforça a capacidade do clube de gerar receita e investir no futebol. Mas não é só de bastidores administrativos que vive o noticiário. Dentro de campo e nas categorias de base, o Palmeiras continua sendo destaque internacional. O meio-atacante Alan, joia da academia, voltou a ser assunto em jornais europeus. O espanhol AS publicou uma matéria chamando o jogador de diamante e destacando o poder do Verdão em revelar talentos. O texto enaltece o clube por formar nomes como Endrick, Estevão, Vitor Reis e Luiz Guilherme, e aponta Alan como o próximo grande nome dessa geração. Segundo o jornal, ele é versátil, inteligente e capaz de atuar como meia central, ponta ou até segundo atacante. Com apenas 21 anos, o garoto já desperta interesse de clubes da Premier League, e isso, claro, acende o alerta no Palmeiras. Apesar de o clube estar tranquilo, com contrato renovado até o fim de 2029 e aumento salarial, é inevitável que sondagens cheguem. O técnico Abel Ferreira, inclusive, brincou em entrevista recente dizendo que evita elogiar demais o garoto para não despertar ainda mais atenção de fora. Mas a verdade é que o futebol de Alan fala por si. Ele é um dos grandes nomes dessa reta final de temporada e pode se tornar uma das principais peças do time nos próximos anos. O desafio para o Palmeiras será segurar o talento em meio ao assédio europeu. O clube sabe que, financeiramente, será difícil competir com propostas milionárias, mas o planejamento é claro, não vender por qualquer valor. O Verdão quer, ao mesmo tempo, manter o jogador por mais tempo e valorizar ainda mais seu passe. E enquanto a base brilha, o time principal continua chamando atenção dentro e fora do Brasil. A data FIFA está rolando, e o técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, não poupou elogios ao atacante Vitor Roque, o Tigrinho.
Em entrevista, o comandante disse que o jogador vive um grande momento no Palmeiras, jogando melhor do que na época em que estava no Barcelona e no Betis. Ele destacou o crescimento do atleta e afirmou que Vitor Roque é um nome que pode brigar por uma vaga na lista final da Copa do Mundo de 2026. Para o torcedor palmeirense, é um orgulho ver um jogador do clube sendo reconhecido dessa forma por um técnico do calibre de Ancelotti. Vitor Roque, por sua vez, também falou com a imprensa e comentou sobre o ótimo momento que vive. Ele afirmou que retornar ao Brasil e vestir a camisa do Palmeiras não foi um passo atrás, mas sim uma escolha acertada. Disse que encontrou no clube um ambiente ideal para reencontrar seu melhor futebol, com confiança e continuidade. E não há como negar, ele voltou a marcar gols, recuperou o protagonismo e ganhou de novo a admiração da torcida. Agora, com a convocação para a seleção e os elogios públicos do treinador, o atacante vive uma fase de afirmação total. O que parecia ser um desafio se transformou em uma grande virada de carreira. Mas nem tudo é tranquilidade. O jogador ainda repercute por causa da polêmica publicação após o clássico contra o São Paulo, vencido por 3-2. Na imagem postada, aparecia um tigre, símbolo de sua comemoração, dominando um cervo, e muitos interpretaram como uma provocação ao rival. Vitor Roque esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira, sem qualquer conotação ofensiva, e garantiu que não teve intenção de desrespeitar ninguém. Mesmo assim, há quem tema uma punição do STJD, o que poderia tirar o jogador de partidas importantes nessa reta final. Os advogados do clube estão atentos, já trabalhando para garantir a defesa do atleta e evitar qualquer suspensão. Dentro de campo, o foco agora é o clássico do fim de semana. O Verdão se prepara para encarar o Santos na Vila Belmiro em mais um capítulo dessa rivalidade histórica. O time fará mais 2 treinos antes da partida, e Abel Ferreira vai definir os 11 titulares. A expectativa é de um jogo equilibrado, já que o Santos vive situação delicada e precisa pontuar, enquanto o Palmeiras quer manter o embalo na reta decisiva da temporada. Tudo indica que o clima será de casa cheia e muita intensidade em campo, como manda a tradição de um clássico paulista. O torcedor palmeirense, como sempre, está ansioso. Afinal, cada jogo nessa fase vale muito, e o time vem demonstrando força e união. Com jovens talentos despontando, elenco sólido e a diretoria atenta ao mercado, o Verdão segue firme, construindo um futuro promissor. O que se vê é um clube organizado, que pensa a longo prazo e não se acomoda nem com as vitórias. Essa mentalidade vencedora é o que mantém o Palmeiras no topo, sempre buscando mais. E o torcedor palmeirense sabe que, quando o assunto é preparação, o trabalho de Abel Ferreira e sua comissão técnica é levado a sério. A semana foi de ajustes finos, de muita conversa e análise de desempenho. O treinador português tem repetido em entrevistas que o segredo do sucesso do Palmeiras está no equilíbrio entre intensidade e inteligência. E é isso que o elenco vem mostrando nas últimas rodadas. Jogadores jovens e experientes convivendo com harmonia, cada um entendendo seu papel e sabendo o momento de acelerar ou cadenciar o jogo. Contra o Santos, a expectativa é de um time com postura ofensiva, mas sem abrir mão da solidez defensiva, uma das marcas registradas da era Abel. A torcida quer ver novamente um Palmeiras com posse de bola, movimentação rápida e aquele espírito guerreiro que não deixa o adversário respirar. Nos bastidores, o clima é de confiança. Mesmo com a maratona de jogos e as convocações que tiraram alguns atletas de treinos importantes, o elenco mostrou que tem profundidade. A base vem sendo cada vez mais utilizada, e os garotos da academia respondem com personalidade. É impressionante como o Palmeiras consegue, ano após ano, revelar talentos que rapidamente se adaptam ao profissional. E não se trata apenas de talento técnico, mas também de mentalidade. Jogadores que entendem o peso da camisa e se comprometem com a filosofia de trabalho do clube. Isso explica o porquê de o Verdão ser hoje uma referência em gestão e em formação de atletas. Enquanto o foco esportivo segue firme, a diretoria também mantém atenção total no planejamento para o próximo ano. A janela de transferências promete ser movimentada, e o torcedor pode esperar por novidades. O Palmeiras tem monitorado nomes de atacantes, meio-campistas e até laterais, sempre com o olhar voltado para reforços que cheguem para disputar posição.
Abel Ferreira é um técnico exigente e gosta de ter elenco equilibrado, com alternativas em todas as posições. O nome de Derek Lacerda, como já comentado, é apenas um entre vários avaliados. O clube analisa dados, desempenho físico, perfil tático e comportamento fora de campo antes de tomar qualquer decisão. Esse cuidado faz parte da política moderna de contratações do Palmeiras, que evita apostas arriscadas e prioriza jogadores que possam render imediatamente. E no meio de tantas movimentações, uma coisa chama atenção: a maturidade da diretoria em lidar com o assédio europeu. As propostas por jovens talentos vão aparecer, isso é certo. O desempenho de Alan, Estevão e Vitor Roque desperta interesse em grandes clubes, mas o Verdão não tem pressa em vender. A ideia é preservar o time competitivo e fortalecer ainda mais o projeto esportivo. É por isso que o torcedor pode ficar tranquilo quanto à base. O Palmeiras vende, sim, mas vende bem, no momento certo e por valores que sustentam o clube por anos. Essa postura responsável é o que diferencia o Palmeiras da maioria dos times brasileiros. Voltando ao presente, o duelo contra o Santos tem um peso emocional grande. A Vila Belmiro sempre foi um palco de histórias intensas e o Palmeiras sabe que será um jogo de muita pegada. O Santos, pressionado, vai tentar se impor desde o início, e o Verdão precisa estar preparado para responder com frieza e controle. A Abel deve mandar a campo uma equipe mista entre titulares e reservas de confiança, preservando alguns nomes que vêm de sequência desgastante. A torcida, no entanto, não quer saber de descanso, quer ver o time com a mesma energia de sempre, buscando o gol, marcando forte e mostrando a superioridade que construiu ao longo da temporada. Nos treinos, o destaque ficou por conta de Vitor Roque, que vem se soltando ainda mais. O atacante, motivado pela boa fase, tem mostrado uma confiança impressionante. A cada toque na bola, parece mais leve, mais determinado. O entrosamento com os companheiros é visível, e sua presença em campo contagia o time. Abel Ferreira tem conversado bastante com ele, buscando manter o foco e evitar distrações após toda a repercussão da postagem polêmica. O técnico quer o jogador concentrado, pensando apenas em futebol. O Palmeiras sabe que, se Vitor Roque estiver inspirado, pode decidir o jogo a qualquer momento. Enquanto isso, o meia Alan também segue em grande forma. Com visão de jogo, passes precisos e boa chegada ao ataque, ele vem sendo um dos principais articuladores do time. Sua capacidade de variar o ritmo das jogadas tem chamado a atenção de quem acompanha o futebol europeu. Em um momento em que o Palmeiras busca equilíbrio entre juventude e experiência, Alan se consolida como um nome capaz de carregar o meio-campo. Não é à toa que muitos já o consideram uma das promessas mais valiosas do país. Outro ponto positivo é o entrosamento defensivo. A zaga, liderada pelos experientes Gustavo Gomes e Murilo, segue mostrando solidez. Quando o time precisa se fechar, o sistema defensivo dá conta. Quando é hora de atacar, os zagueiros participam com inteligência nas bolas paradas. Essa consistência faz o torcedor confiar no time mesmo nos jogos fora de casa. E confiança é o que não falta para quem veste o verde. O ambiente no grupo é bom, os treinos têm sido intensos e o foco está totalmente voltado para a reta final da temporada. Nos bastidores, há também expectativa sobre os novos patrocinadores que devem ser anunciados em breve. As conversas estão avançadas, e segundo o diretor de marketing, pelo menos 2 empresas devem ser confirmadas até o fim do ano. Isso representa mais investimento e estabilidade financeira para o clube, o que, por consequência, fortalece ainda mais o futebol. É um ciclo virtuoso, bons resultados atraem patrocinadores, e mais recursos permitem manter o elenco forte. O Palmeiras tem feito isso com maestria, mostrando que é possível ser competitivo dentro de campo e exemplar fora dele. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começou a circular com força e já agita os torcedores. Gerson, meia do Zenit, teria sido visto realizando exames médicos no Palmeiras. A movimentação despertou atenção imediata, já que o jogador, conhecido por sua técnica apurada e visão de jogo refinada, poderia representar um reforço de peso para o elenco alviverde. Segundo fontes próximas ao clube,
a presença do atleta em território paulista não passou despercebida pelos olheiros e dirigentes, que estariam avaliando a possibilidade de um acerto. O histórico de Gerson, que acumulou passagens marcantes pelo futebol europeu e pelo Flamengo antes disso, faz dele um alvo cobiçado. Sua capacidade de conduzir o jogo e organizar o meio-campo se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo que a diretoria palmeirense tem buscado fortalecer nos últimos anos. A imprensa local, ainda sem confirmação oficial, já começou a especular sobre os detalhes do possível contrato. Alguns rumores indicam que o clube estaria disposto a oferecer um salário competitivo, além de bonificações atreladas a desempenho e conquistas, para tentar convencer o atleta a retornar ao futebol brasileiro. Outros veículos, por sua vez, levantam a hipótese de uma negociação envolvendo jogadores do elenco atual como moeda de troca, estratégia que o Palmeiras já utilizou em negociações de impacto no passado. O timing da suposta visita de Gerson também chama atenção. Com o Campeonato Brasileiro em andamento e a equipe tentando se consolidar na liderança, a chegada de um nome de peso poderia alterar completamente a dinâmica do elenco. A torcida, por sua vez, já começou a expressar expectativas nas redes sociais, com uma mistura de empolgação e ansiedade. Mensagens de apoio e pedidos para que a negociação se concretize se multiplicam, alimentando ainda mais o clima de expectativa. Apesar do frisson nos bastidores, fontes internas alertam que ainda é cedo para confirmar qualquer acerto. O cenário ainda depende de ajustes contratuais, aval do Zenit e detalhes burocráticos, que costumam atrasar processos desse tipo. No entanto, o simples fato de Gerson ter sido visto realizando exames médicos no Palmeiras já é suficiente para colocar o clube no centro das especulações do futebol nacional. Enquanto os dirigentes mantêm silêncio oficial, torcedores, comentaristas e especialistas permanecem atentos, analisando cada pista, cada foto e cada comentário nas redes sociais. O que parecia apenas uma possibilidade distante, agora se transforma em um rumor concreto capaz de movimentar o mercado e atiçar a paixão alviverde. Se a negociação se concretizar, Gerson chegaria não apenas como reforço, mas como símbolo de uma ambição clara: transformar o Palmeiras em protagonista absoluto dentro e fora dos campos. Até lá, o mistério permanece, e o burburinho só tende a crescer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!